Ok, amigos, 9 de agosto, hoje é uma data realmente histórica, importante, porque aqui começa o Salada Mista. E nada melhor do que a gente trazer um entrevistado desse quilate, desse nível. Receba o Sérgio Moro. Sérgio, obrigado, vou te tratar de Sérgio, eu não vou te chamar de doutor, embora mereça e tal, mas para ficar uma conversa mais simples, mais tranquila. Como o tempo, eu quero em primeiro lugar te agradecer pela presença aqui. Não, eu agradeço o convite. Parabéns, né, pelo Salada Mista, por esse podcast. Eu só vou confessar uma coisa, eu não sou muito fã de salada. Não é de comida, fã de salada? Mas, né, eu tenho certeza que o seu programa aí vai ser um sucesso. O salada vem no sentido de, até para explicar para os nossos... Sim, a salada vem no sentido de você trazer de tudo quanto é tipo de assunto. A gente vai abordar todos os temas importantes. É ótimo nome, só uma brincadeira aqui. Mas churrasco gosta? Churrasco eu gosto. Gosta. Porco no rolete, já provou o nosso prato de Toledo? Eu tive aqui uma vez já, numa festa no rolete. Provou o porco no rolete? Provei, Gostou? tive aqui. Gostei. Eu morei em Cascavel no ano 99, na verdade. 1999. É mesmo? E aí... Morou em Cascavel? Morei em Cascavel, fui juiz lá em Cascavel. Olha só. Né, durante um período curto, um ano, mas morei lá. E aí a gente vinha bastante para Toledo. Chegou uma época que minha esposa, a gente tinha recém-casado, não tinha filho, e a gente acabou se inscrevendo num curso aqui em Toledo. Aí vinha todo final de semana com os amigos, né? Gostava muito da cidade. E aquele ano a gente foi na festa no Porco no Rolete, para conhecer aqui, muito boa. Aliás, preciso voltar. Tem que voltar. Vamos fazer uma hora dessa, um porco no rolete para você. Opa! Tá bom? Vamos fazer, vamos cumprir a cutita. Vamos fazer um combinado aí. A origem, falar um pouquinho rapidinho. Agora hoje o tempo do Sérgio Moro é curto, então tem que aproveitar o máximo possível. Sérgio, filho de Maringá, cidade de Canção. Rapidinho a tua trajetória. Nasci em Maringá, sou pé vermelho, falo até pé vermelho de mãos limpas. Sou filho de professores. Meu pai era professor de geografia na universidade, na UEM. E minha mãe era professora de gramática, literatura no ensino médio. Eles vieram de Ponta Grossa para Maringá e eu acabei nascendo em Maringá. Passei, fiz o direito, fiz o concurso para juiz, fui trabalhar em Curitiba, depois Cascavel, Joinville e voltei a Curitiba. Sou casado, há 22 anos, Rosângela Moro, minha esposa, é advogada, ela milita muito com causas sociais, principalmente causas relacionadas a pessoas com doenças raras e pessoas com deficiência. Ela foi advogada da Federação Nacional das APAES durante muito tempo, mais de 15 anos. Tá? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 21 anos e um menino de 17. Eu normalmente não falo os nomes deles, porque eu quero preservá-los. Com certeza. Tenho muito orgulho deles. Né? Gostaria, se esse mundo não fosse tão complicado, até de exibi-los, vamos dizer assim, porque eu tenho um grande orgulho, mas infelizmente é um mundo meio louco. Vão seguir a carreira do pai e da mãe? Não, a minha filha, não sei, a minha filha fez direito, mas ela não é bem nessa área que eu trabalho, criminal. Meu filho, eu estou incentivando ele para ir para a área de tecnologia e computação. Acho que é o futuro. É o mote do momento, né? Eu até falo brincando para ele, olha, um dia todo mundo vai ser substituído por aplicativo, então é melhor saber aprender a fazer aplicativo. Brincando, né? Sérgio, como é que você entrou a Lava Jato caiu na tua mão? Eu sempre fui um juiz que tive uma atividade muito dinâmica, então tive grandes casos que passaram pelas minhas mãos. Caso Banestado, tive casos envolvendo grandes traficantes de drogas. Por exemplo, tive um processo contra o Fernando de Beiramar, interroguei o Fernando de Beiramar. Tive processo que não sei como foi para um líder do cartel de Juárez, aqui no Paraná, e ele veio lavar dinheiro do tráfico de drogas entre México e Estados Unidos. A Lava Jato acabou vindo para mim como um caso que envolvia 4 profissionais de lavagem de dinheiro, operadores, que achava que eles eram doleiros, e no curso da investigação descobriu que um deles tinha relação com o diretor da Petrobras e que, aprofundando, intermediava pagamento de suborno, de propina para esse diretor. E aí foi como um efeito bola de neve, sabe? A investigação foi crescendo e a gente descobriu o que eu chamo de um sistema de corrupção. Não foi um caso isolado no tempo e espaço. Foi um sistema. Estava entranhado dentro do governo, focado especialmente na Petrobras, mas não somente. Uma prática usual. É como se tivesse propina tabelada. Sabe? Como você vai pedir lá um sanduíche. O preço do sanduíche é tanto.
Para ter um contrato na Petrobras, você tem que pagar a propina. E isso normalmente chama taxa até fixa, de 1 a 3%. Era padrão. Era um padrão. Parte ia para políticos, parte ia para partidos, parte ficava com os próprios agentes da Petrobras. Isso foi por mais de 10 anos. Valores astronômicos. Para você ter uma ideia, Edio, a Petrobras divulgou uma nota oficial esse ano, informando que graças à investigação da Operação Lava Jato, ela já conseguiu recuperar, ou seja, dinheiro que entrou no cofre, não é uma estimativa, Fato conseguiu real, recuperar 6 bilhões de reais. Então, você imagina 6 bilhões sendo pago em propina e suborno, né? O que isso revelava de como estava entranhada a corrupção nas nossas instituições. A gente imaginava que essa Lava Jato ela continuasse até numa sequência, e ela deu uma esfriada depois, tomou outros rumos, e até mesmo nós chegamos num momento em que quem aprovou, o Supremo Tribunal aprovou, assinava a garantia, daqui a pouco nada daquilo valeu. Como é que você viu isso? A gente está sofrendo reveses no combate à corrupção. Hoje você não vê ninguém sendo preso, ninguém sendo investigado. Agora, o que a gente tem que fazer? E até por isso que eu estou me colocando agora no mundo da política. A gente não pode baixar a cabeça. A gente não pode ficar no muro de lamentações. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Infelizmente, houve uma reação enorme do sistema político. Que é o quê? Que é a impunidade. Hoje a gente está vendo situações de absolutamente para entristecer o cidadão. O Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que foi condenado. Foi condenado por sentença que eu proferi, foi condenado em tribunal, que teria recebido US$ 1.500.000 em suborno numa conta na Suíça. Fatos documentados. Preso, eu decretei a prisão. O Supremo manteve a prisão. E anos depois vem lá dizer, não era para ser julgado em Curitiba, era para ser julgado na Justiça Eleitoral, não na Justiça Federal. Foi uma manobra para esfriar a Lava Jato. Eu entendo que houve uma reação política, e essa reação política acabou sendo fortalecida porque graves erros judiciários cometidos pelo Supremo Tribunal Federal que enfraqueceram o combate à corrupção. Mas o ponto é, e o que a gente faz a respeito? Por que você cai? Para você aprender a se levantar. Você tem que sustentar essa briga. Tem que ser uma luta permanente, na verdade, pela integridade. O preço da liberdade é a eterna vigilância? Mas o preço da integridade e da honestidade também é a eterna vigilância. Por isso que a gente não pode arrefecer, por isso que a gente tem que retomar essa bandeira, e por isso até isso me motivou. Saí, estava no setor privado, e eu via mais ou menos como se fosse aquele grilo falante falando no teu ouvido: tua missão não acabou, você tem que voltar. Então, estou aí por conta disso. Essa pergunta eu tinha programado para te fazer. Você larga uma condição de juiz federal, com um nome fantástico, não só esse trabalho que você fez está na história. Queira entender, quem entenda, quem seja oposição, aí é outra, claro. Julgue como quiser. Obrigado. Mas você tem sido referência fora do país, foi referência, tem sido falado sobre isso. E de repente você deixa a função de juiz e vai para a vida política. Você acha que a pergunta é essa, por que você decidiu largar e ir para a política? Não, primeiro eu fui para o Ministério da Justiça, e eu nunca me vi entrando na política naquele momento. Tanto que eu era visto como um ministro da área técnica do atual governo. E eu fui, pelo projeto, não fui pelo cargo. Pelo cargo, eu tinha o conforto de ser juiz federal com estabilidade. Conforto nem tanto porque, assim, a minha carreira foi complicada. É muito fácil você ser juiz e não fazer nada. Tem muito juiz trabalhador que labuta, que se arrisca e tal, mas infelizmente também tem, como em qualquer profissão, as pessoas que se acomodam. Então é muito fácil você nunca fazer nada e varrer sujeira para debaixo do tapete. Minha postura não foi essa. Como eu disse para você, a gente enfrentou. A gente teve riscos, não só para nossa carreira, mas também para nossa integridade física, inclusive. Você foi ameaçado muitas vezes? Sim, foi ameaçado muitas vezes. Tive que usar proteção policial por diversas vezes. Agora, há um projeto. E quando eu fui para o governo, qual que era o projeto? Reduzir a criminalidade violenta, combater o crime organizado e consolidar os avanços contra a corrupção. Os dois primeiros, a gente foi bem.
Crimes caíram em 2019 em percentuais que nunca tinham sido vistos antes. Assassinatos caíram 22% de 2019 de 2018 para 2019. 10 mil brasileiros a menos assassinados. Programas que a gente criou, Vigia nas Fronteiras, o Banco Nacional de DNA, que soluciona crimes, principalmente violentos. O enfrentamento que a gente fez das organizações criminosas. A gente mudou a lei, ampliando o confisco do patrimônio das organizações criminosas, e a gente isolou as lideranças da maior organização criminosa do país, do PCC, em presídios federais de segurança máxima, sem fuga e sem comunicação com o mundo externo que não seja monitorado. Agora, para mim era muito importante que eu conseguisse a consolidação do combate à corrupção. E, no entanto, o que a gente teve foi uma reação política forte, que veio dos três poderes, e, em particular, chegou uma hora no governo que eu tive que sair pelas circunstâncias que foram ali geradas. Mas... Existem pressões escusas, claras e escusas? Oi? Existem pressões claras e escusas? Houve uma reação do sistema Essa político. reação, mas ela, às vezes ela vem por lei, tabela? Não, mexeram na lei, dificultaram a investigação. O que eu esperava como juiz? A gente revelou tudo aquilo. Qual que era a minha expectativa? O mundo político reagiria para fazer com que a mesma situação de corrupção não se repetisse. O que a gente viu na prática? O mundo político, parte dele, reagiu para que não houvesse mais investigação. Então mexeram na lei, o Supremo proferiu decisões que para mim foram um baita erro judiciário, mandaram uma mensagem errada para a sociedade. E do próprio Poder Executivo eu não tive o apoio do presidente, gerando uma circunstância que eu acabei tendo que sair do governo. Mas aquilo que eu te falei, não é questão do cargo, é questão do que você pode fazer no cargo, o projeto. Então estava, sim, satisfeito na magistratura, mas eu vi a necessidade de dar um passo adiante. Quando esse passo foi dado, conseguimos fazer políticas públicas importantes para a vida das pessoas. Mas chegou um momento que eu tinha que optar entre o cargo e a minha integridade. E os princípios e valores que eu defendo. Eu preferi sair. Agora eu retomo porque a gente tem que retomar essa luta. Essa luta não pode ficar esquecida. O brasileiro almeja honestidade. E se você for ver como são os brasileiros, né? Você chega na tua casa, você vai dizer pro teu filho o quê? Tem que ser honesto, tem que estudar, tem que se dedicar. Na sua empresa, você é empresário ou você trabalha lá como empregado, o que você pratica na sua empresa? Você pratica honestidade. Você não vai chegar lá, mete a mão no caixa da empresa, engana o fornecedor, engana o seu cliente. Não, você faz uma coisa diferente. O brasileiro acha uma carteira com dinheiro na rua, ele procura o dono para devolver. Isso somos nós. Não essa patifaria, muitas vezes, da desonestidade que a gente vê no mundo da política. Claro que a gente não pode generalizar de forma nenhuma, mas a gente precisa avançar com integridade. Por isso que eu me coloquei agora como pré-candidato ao Senado. Você chegou a colocar o teu nome para presidente. Você pensava... Olha, essa polarização, na minha opinião, é ruim para o país. Ela nos divide. Se ela prevalecer, quem quer que ganhe ali em outubro, o país permanece dividido. E o que a gente tem sentido é que as pessoas querem soluções reais para os seus problemas concretos. A polarização não resolve isso. Então, quando eu vim no primeiro momento, coloquei o meu nome com a expectativa, vamos tentar oferecer uma alternativa para romper a polarização. Nessa jornada, no entanto, acabou me faltando apoio partidário, onde no partido que eu estava, e eu tive que recuar. E aí eu tive que sair do partido e para o outro partido, União Brasil, que eu estou hoje agora, eu vim para a União Brasil, e no União Brasil, a legenda que acabou ali havendo condições de concorrer é para o Senado pelo Paraná. Agora, as bandeiras, os princípios, os valores são os mesmos. Então tive que fazer uma readequação da rota. Mas você pode contribuir com o país de diversas formas. Muita da transformação que a gente vê não só no Brasil, mas no mundo, não veio de presidentes. A própria Lava Jato. A Lava Jato foi, para mim, uma conquista da população. Foram os brasileiros que saíram aos milhões das ruas que fizeram a Lava Jato, que impediram que aqueles esforços fossem enterrados. Mas
Tiveram os atores que participaram, né, desse trabalho, e um deles, no caso eu na época, era um juiz federal de primeira instância, longe de ser o maior cargo da República. Os abolicionistas, né, fazendo um paralelo, claro que tem diferenças significativas, mas os abolicionistas brasileiros eram lá os irmãos Rebouças, Luiz Gama, também pessoas que não tinham cargo, não tinham poder, mas fizeram a diferença. Martin Luther King, no movimento dos direitos civis norte-americano, não tinha cargo nenhum. Então, por isso que eu digo, é importante, né, que a gente continue essa luta, ainda que de outra forma, e por isso que estou me colocando como pré-candidato ao Senado. E por isso que as pessoas, nesse ano, qual que é a minha sugestão? Não pensem apenas na eleição presidencial. Pensem em quem vai escolher para senador, para deputado, para governador do estado, porque talvez o espaço de transformação venha de outras instituições nos próximos 4 anos e não da presidência da República. Você foi, para mim, considerado um paladino da justiça, certo? Obrigado. Cara, lá em cima, você entra na política, acontece uma cena como aconteceu recentemente em Curitiba, eu assisti, todo mundo viu, e cada um interpreta do jeito que quiser, você sendo chamado de ladrão, de bandido, e você teve uma postura até que eu achei que você se manteve firme ali, ouviu, entrou no seu carro, foi embora. Como é que você recebe isso? Um cara que você acabou de citar, bilhões recuperados de dinheiro roubado, propina é roubo. Como é que você recebe assim, você sai pra rua... Poxa, você era o ídolo, daqui a pouco, da justiça, o cara, e vai pra rua porque você entrou na política, você se transforma. Não dá para se transformar, você não mudou. Como é que você recebe isso? Não, na verdade, a gente tem que deixar claro, eu tenho circulado no estado do Paraná e a gente tem sido muito bem recebido. As pessoas vêm tirar foto, as pessoas vêm inclusive, elogiar. naquela ocasião, estavam tirando foto com exatamente, você. Exatamente. Mesmo quando eu era juiz, tinham militantes, né, principalmente ali do PT, a gente tem que Provavelmente dizer. eram militantes ali. Ali sim, eram militantes do PT, eram 2 ou 3 pessoas que começaram a fazer um escândalo ali e tal. Agora, a minha postura nunca foi agressiva. O que a gente vai fazer, né? Calar as pessoas, bater nas pessoas? Não. Eu estou usando isso até para dizer a questão seguinte, daqui a pouco você é um cara bom, você sai, você entra na política, viram você, né? Parece que você já muda. Isso já, na verdade, que já tinha esses xingamentos, tá? Mesmo na época que eu era juiz, as pessoas atacavam. Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender que a luta pela integridade e honestidade não é uma luta partidária, né? O político tem que ser honesto, é um pressuposto. Pode gostar do político lá que seja mais de esquerda, do político que seja mais de direita. Esse é um ponto. O cara que quer fazer mais obra pública, o cara que quer investir mais em educação. Você divergir nesse ponto, isso é normal. A gente é uma sociedade aberta, plural. Agora, você cultivar gente desonesta, né? Gente que roubou do povo, da população, desviou dinheiro para enriquecer a si mesmo ou para financiar legalmente seu partido, isso não pode fazer parte do jogo político. Agora, tem as pessoas que não se conformam, tem as pessoas que se iludem. Na Lava Jato, eu posso assegurar, quem foi preso foi porque ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Mas há uma tentativa de desconstrução. Foi tudo uma perseguição política. Não foi coisa nenhuma. Quem inocente... Não, o dia que me mostraram assim, alguém inocente que foi condenado na Lava Jato. Não existe. O que aconteceu agora com essas anulações de condenações é uma reação política de um sistema que quer preservar a tradição da impunidade. E se forem falar para mim que Lula é inocente, que o Supremo não disse isso, eu posso dizer, ele é tão inocente como o Eduardo Cunha. Os dois estão concorrendo à eleição. Né? Se você quer defender um, então esteja preparado para defender o outro. Porque não houve perseguição nenhuma nesse processo. Aliás, não houve inocência nessa questão da Lava Jato. Não. Há uma confusão, ou tentar se fazer confundir que foi inocência. Né? Agora, tem muita gente que não quer, né, que essas bandeiras sejam levadas para Brasília. O pessoal vê isso como um problema. Eles querem permanecer no status quo. Então, claro, a gente tem que discutir educação, saúde, geração de emprego e renda, que são temas fundamentais, né, para a vida das pessoas. Mas como é que você vai fazer isso sem honestidade, sem integridade?
Tem que partir desse pressuposto. O STF, do tempo que eu sou criança, adolescente, até pouco tempo a gente tinha uma visão diferente, mudou muito. O STF hoje ele se envolve bastante em política, coisas que não se via no passado. A justiça brasileira, de uma forma geral, a impressão que a gente tem, agora eu vou falar como cidadão, a impressão que se tem é que nós precisamos, não sei como faz isso, precisava reavaliar tudo. Hoje a gente usa um termo bem comum, Sérgio Moro, o poste está mijando no cachorro. Como é que muda isso? Como é que você vê a justiça hoje? Eu acho que a gente tem um sentimento de injustiça no Brasil, impunidade. Com razão, de impunidade. Não é só na corrupção. Estava assistindo esses dias aquele caso do assassinato daquela atriz, a Daniela Pérez. Tá? Confesso que fui ver o último capítulo, porque eu não tenho muito tempo. Mas o rapaz lá que foi o assassino, bem de vida, ator da Globo, cometeu um crime por motivo fútil, foi condenado a duras penas, né? Graças aos esforços da mãe da vítima. E no final, sabe quanto tempo que ele ficou preso por um assassinato? 7 anos. 7 anos preso. Né? Ou seja, o preço de uma vida no Brasil são 7 anos de prisão. Na Alemanha, eles têm prisão perpétua. Nos Estados Unidos tem pena de morte. Não estou defendendo pena de morte, não. Mas 7 anos é banalizar o assassinato. Quando era ministro, a gente conseguiu apresentar um projeto de lei. Não conseguimos fazer tudo que a gente queria, mas uma coisa que a gente colocou lá foi execução imediata das decisões do tribunal do júri, que julga homicídio ou feminicídio. Que me incomodava ver aquilo. A pessoa é condenada, às vezes por um assassinato cruel, e sai pela porta da frente. Não, parece que joga um desdém em relação ao tribunal do júri. Isso a gente mudou. Não conseguimos a execução em segunda instância, mas isso a gente mudou. Mas mesmo assim a gente tem que ter penas mais severas. Não pode ser isso, 7 anos pela vida de uma pessoa. E depois o assassino ainda fica aí como celebridade. E esse caso, porque teve toda uma atenção da imprensa em cima. E que fez com que a justiça andasse. Esse caso da Botkiss, né? Como é que pode isso não ser julgado? Eu nem digo que eles são culpados. Parece um caso muito complicadinho. Não conheço os detalhes. Mas você não tem uma resposta, né, num evento que morreram mais de 200 pessoas. E a justiça não é hábil o suficiente para dar uma prioridade para isso e julgar. Então tem algo profundamente errado. O governo, a gente espera do Estado, educação pública, saúde, são fundamentais. Mas quando a gente se reuniu e criou um Estado, quando os homens e as mulheres fizeram isso, o primeiro ponto era justiça. A gente queria centralizar poder para ter uma justiça, né, que protegesse os fracos dos poderosos. Isso o Brasil hoje não conseguiu fazer ainda. Por quê? Porque nós somos um país de privilégios e esses privilégios refletem também na nossa imensa desigualdade social. Um dos nossos objetivos é essa luta contra o privilégio. Acabar com o foro privilegiado. Acabar com essa impunidade. Isso a gente tem que fazer. Fechando aqui, o pessoal está pedindo para mim, sim, acabou o tempo. Em um possível, numa condição de segundo turno, Lula e Bolsonaro, você apoia quem? Olha, nós temos um candidato, que é a Soraya Tronic, nossa pré-candidata à presidência da República pela União Brasil. Aliás, nós temos excelentes, né, candidatos, inclusive aqui na região, temos o pré-candidato a deputado federal, o Tita. Nós temos o pré-candidato também a deputado estadual, o Ademar. Então nós vamos defender, evidentemente, os nomes do partido e, inclusive, da Soraya Tronic para tentar romper essa polarização. É difícil, mas é um caminho que a gente tem que seguir. Tá? Segundo turno, eu vou pensar quando chegar o segundo turno. A única coisa que a gente pode dizer pelo histórico, né, e pela própria característica do União Brasil, que não existe uma possibilidade, como divulgaram aí fake news a respeito, não existe uma possibilidade de eu apoiar o Lula. É um absurdo isso. Né? Você não conversa com o Bolsonaro, tem inimizade com ele? Como é que é essa relação? Olha, eu sigo o caminho independente. Né? Eu estive no governo, consegui fazer boas coisas no governo, como eu disse, combater o crime organizado, reduzir a criminalidade violenta,
mas houve uma divergência e eu saí do governo e desde então não tenho contato. Moro, eu quero te agradecer e ter uma outra oportunidade, quiçá você na região está convidado para vir aqui no nosso Salada Mista, a gente bater um papo, conversar, falar sobre política, falar sobre coisa boa, falar sobre justiça, que você tem muito a contribuir nesse sentido. E me sinto honrado, você virou o padrinho do Salada Mista na primeira entrevista que está fazendo para nós aqui. Perfeito, eu quero desejar um grande sucesso, né, para o teu programa, parabéns. Tenho certeza aí que vai ser uma influência muito positiva aqui para Toledo, região, e inclusive, quem sabe, para o país, né? Desejo todo o sucesso do mundo. O objetivo é esse. Salada Mista, a gente agradece aí, é o primeiro programa com o Sérgio Moro, agradecemos aí Tita Furlan, que está aqui conosco também, Ademar Dorf-Schmidt, pessoal acompanhando aí, toda a equipe da assessoria. Assessoria trabalha coisa de louco, vocês não têm ideia, o que eu fingi que não vi o sinal de tempo que já tinha passado, mas não dá para conversar com o Sérgio Moro em poucos minutos. A gente agradece de coração e até a próxima edição.